Fala galera, atividade sobre a aula 9, relações de dependência entre grandezas, diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Questão: a vazão de água em metros cúbicos por hora em tubulações pode ser medida pelo produto da área da seção transversal por onde passa a água pela velocidade da água em metros por hora. Uma companhia de saneamento abastece uma indústria utilizando uma tubulação cilíndrica de raio R, cuja vazão da água enche um reservatório em 4 horas. Para se adaptar às novas normas técnicas, a companhia deve duplicar o raio da tubulação, mantendo a velocidade da água e utilizando o mesmo material. Qual o tempo esperado para encher o mesmo reservatório após a adaptação às novas normas? O que acontece? A questão fala que é área. A área é π r ao quadrado. Então o r está ao quadrado na fórmula de área. Quando o raio é r, o tempo vai ser 4 horas. Se o raio vai duplicar, então ele vai ficar 2r. Vai ficar π vezes 2r ao quadrado. Quando eu fizer isso, 2 ao quadrado dá 4. Ou seja, vai ser 4 vezes o valor da fórmula da área, que é πr ao quadrado. Tá? E como é inversamente proporcional, né? Quanto maior a área, maior o tamanho do cano, então mais água vai passar, menos tempo vai levar. Tá? Então, inversamente proporcional, a gente faz o quê? A gente multiplica a área vezes tempo é igual a área vezes tempo. Na primeira situação, a área é 1, o tempo é 4 horas. Na segunda situação, a área ficou 4 vezes maior e o tempo 2, eu quero saber. Cortando A de um lado com A do outro. 4 está multiplicando, passa dividindo, então o tempo 2 vai ser 4 sobre 4, que vai dar 1 hora. Alternativa letra A. Questão 2. As soluções de hipocloreto de sódio têm ampla aplicação como desinfetantes e alvejantes. Em uma empresa de limpeza, o responsável pela área de compras deve decidir entre 2 fornecedores que têm produtos similares, mas com diferentes teores de cloro. Um dos fornecedores vende baldes de 10 kg de produto granulado contendo 65% de cloro ativo a um custo de R$ 65. Outro fornecedor oferece a um custo de R$ 20 bombonas de 50 kg de produto líquido contendo 10% de cloro ativo. Considerando apenas o quesito preço por quilo de cloro ativo e desprezando outras variáveis, para cada bombona de 50 kg haverá uma economia de. Como está levando em conta o preço por quilo de cloro, a gente vê na primeira situação que o quê? Temos 10 kg, mas só 65% é de cloro ativo, então vamos ter aqui nessa quantidade 6,5 kg de cloro. E aí, como custa R$ 65, 65 dividido por 6,5 está custando R$ 10 o quilo de cloro. Na situação da bombona, são 50 kg, mas só 10% é de cloro. Corta 0 com 0, 0 com 0, fica 5 kg de cloro. E você paga R$ 20, então 20 dividido por 5 sai a R$ 4 cada quilo de cloro. Tá? Então a economia, 10 para 4, acabamos economizando R$ 6 de economia, o que nos dá a alternativa letra O, para cada bombona de 50 quilos. Então a bombona de 50 quilos vai ter 5 kg de cloro e para cada quilo de cloro temos uma economia de R$ 6. Ou seja, ao todo, em 5 kg de cloro, 6 vezes 5 dá 30. R$ 30 a economia que a gente vai ter aí. Tá? Então fica a letra D. Questão 3. A lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. Ela é representada pela expressão F igual a G1 vezes M1 vezes M2 sobre D ao quadrado, em que M1 e M2 correspondem às massas dos corpos
D é a distância entre eles, G é a constante universal da gravitação e F a força que um corpo exerce sobre o outro. O esquema a seguir representa a trajetória circular de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Qual gráfico expressa a intensidade das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? E a gente vai ver aqui. A força está relacionada com a distância. Quer dizer que inversamente, ó, um em cima, outro embaixo. Quer dizer, quanto maior a distância, menor a força. Então, a força de A está muito longe, é a menor de todas. Então, a força de A é menor que a força de B, que é menor que a força de C, que é menor que a força de D, que é menor que a força de E. Tá? Então, olhando o gráfico aqui, a gente vai ver que a força de A está lá em cima, né? Então está grande, é falso. A força aqui de B, ó, a de A é menor que a de B, que é menor que a de C, né? E essa força é constante. Por que é constante? Porque eles não estão mudando a distância. A distância que ele está da Terra está sendo a mesma o tempo todo. Então o tempo todo, como a distância é a mesma, a força vai ser a mesma, por isso que é uma constante. Tá? Não está aumentando, logo fica a letra B. Tá? Questão 4. Barras de cobre cilíndricas são utilizadas para fazer aterramentos elétricos. Durante a instalação de um chuveiro, uma pessoa utilizou uma barra de aterramento de densidade P, massa M, diâmetro D igual a 2R e altura H. Para fazer um novo aterramento, essa pessoa utilizou uma barra com a mesma densidade, mas com o dobro da massa e o dobro do diâmetro, em relação ao usado no chuveiro. A densidade é dada pela relação massa por volume, onde vê o volume da barra, que é πr² vezes h. Qual a relação da altura da barra utilizada no novo aterramento comparada àquela utilizada no aterramento do chuveiro? Vou parar aqui para liberar espaço. O que ele falou na questão? Eu tenho que densidade é massa sobre o volume, só que o volume ele me deu que é πr² vezes h. Como ele quer saber a altura, eu vou ir pelos extremos. Densidade πr² igual a m. O h vai ser m sobre densidade πr². Tá? Achei a relação entre a altura, a massa, o raio e a densidade. Como a densidade manteve, então não mudou nada. O que aconteceu foi que a massa dobrou, então agora no lugar da massa eu vou colocar 2m. E o raio, o dobro do diâmetro. Como o diâmetro está proporcional ao raio, quer dizer que se o dobro do diâmetro vai ser o dobro do raio. Então no lugar do raio eu coloco 2L. Como ele está ao quadrado, desculpa, 2 ao quadrado vai virar 4. 2m. 2 ao quadrado é 4. Simplificando aqui vai ficar 1/2. Ou seja, a altura vai ser a própria fórmula original, que é m sobre densidade πr², e tem 1/2 na frente. Você vai virar metade, alternativa letra B. Certo? Atividades propostas. Questão 1. A resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional à largura e ao quadrado da altura, conforme a figura. A constante de proporcionalidade K varia de acordo com o material utilizado na sua construção. Considerando-se S como a resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é: ele falou que S é a resistência, ela é diretamente proporcional à largura, ou seja, a largura tem que estar alinhada com ela, quadrado da altura, tá? E tudo isso fica como? Tudo isso é relacionado com K, que é uma constante, ou seja, isso é igual a K que multiplica BD ao quadrado. Então fica a alternativa a letra C, KBD ao quadrado. Ou
S está para B ao quadrado, tudo isso é uma constante, porque tem que ser fixo essa relação. Beleza? Questão 2. Para garantir a segurança de um grande evento público que terá início às 4 horas da tarde, um organizador precisa monitorar a quantidade de pessoas presentes em cada instante. Para cada 2.000 pessoas, faz-se necessária a presença de um policial. Além disso, estima-se uma densidade de 4 pessoas por metro quadrado de área de terreno ocupado. Às 10 horas da manhã, o organizador verifica que a área do terreno já ocupada equivale a um quadrado com lados medindo 500 metros. Aqui, fazer o cálculo. Porém, nas horas seguintes, espera-se que o público aumente a uma taxa de 120.000 pessoas por hora até o início do evento, quando não será mais permitida a entrada de público. Quantos policiais serão necessários no início do evento para garantir a segurança? A questão falou que às 10 horas da manhã temos um quadrado de 500 metros de lado. Como falou a área é que base vezes altura, que vai dar 250.000 metros quadrados. Como em cada metro quadrado tem 4 pessoas, então multiplicando por 4, vai dar 1 milhão de pessoas às 10 horas da manhã. Ele falou que vai aumentar 120.000 por hora até o início do evento. Como são 10 horas da manhã, está marcado para as 16 horas, que é 4 horas da tarde, faltam 6 horas ainda. São 120.000 o aumento por hora. Multiplicando por 6 fica 720.000. Então na hora do evento vai ter 1.720.000 pessoas. Cada 2.000 pessoas tem que ter um policial. Então quando eu dividir isso aqui por 2.000, eu vou achar o número de policiais que tem que ter, que dá 860 policiais, alternativa letra E. Questão 3. A suspeita de que haveria uma relação causal entre o tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Caso de câncer dado o número de cigarros consumidos diariamente. De acordo com a informação do gráfico, letra A, o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer são grandezas inversamente proporcionais. Falso, porque é diretamente. Quanto mais cigarros, maior o número de câncer. Então, aumenta, não cai. Tá? Se o gráfico fosse descendo, que seria inversamente proporcional. Letra B. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer são grandezas que não se relacionam. Dá para perceber que aumenta o número de cigarros, foi aumentando o número de câncer. Então é falso. Letra C. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais. Aí, o que é que vai ser falso daí? Tá? Não é tão diretamente proporcionais. Se você reparar, estou fumando um cigarro ou fumando 12, a quantidade de casos não mudou. Ou seja, aumentou o número de cigarros, mas não aumentou o número de casos. Então aqui tem certos trechos que ela não é diretamente proporcional, nem inversamente proporcional. Não aumenta, nem diminui, é uma constante. Tá? Se fosse totalmente um gráfico só subindo diretamente o tempo todo, só descendo inversamente o tempo todo. Mas como ele tem trechos que sobem, trechos que é constante, então ele não pode ser considerado totalmente diretamente proporcional. Tá? Ela cresce, né, dá para ver no gráfico que ela cresce com o número de cigarros, tem mais casos de câncer, mas não é diretamente proporcional, não pode usar essa expressão porque há casos em que é constante. Tá? Letra D. Uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão. Não,
Não que necessariamente. Aqui está dizendo que tem 0 cigarros, mas teve uma quantidade de pessoas que tiveram câncer. Não está na origem. Então, falso. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer são grandezas que estão relacionadas, mas sem proporcionalidade. Perfeito. Tá? Só pelo fato de ter essas constâncias aqui, dá para perceber que ela tem uma relação, aumentou o número de cigarros, aumentou o número de casos. Mas não é diretamente nem inversamente porque teve casos constantes. Tá? Questão 4. Diante da hipótese do comprometimento da qualidade da água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtro de água. Dentre esses, os 4 com melhor desempenho serão escolhidos para a futura comercialização. Nos testes, foram medidas as massas de água de agentes contaminantes em miligrama que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos contados em dias como se segue. Filtro 1, filtro 2, 3, 4 e 5. Ao final, descarta-se o filtro com a maior razão entre a medida da massa de contaminantes não capturados e o número de dias, o que corresponde ao de pior desempenho. O filtro descartado é o razão a fração, né, entre o não capturado sobre a quantidade de dias. Então aqui temos uma relação de 18 agentes, 18 miligramas, que levou 6 dias para poder, né, em diferentes períodos. Então no final das contas é 3 para 1. Aqui temos 15 para 3, que dá 5 para 1. Aqui temos 18 para 4, que vai ficar 4,5 para 1. Aqui 6 para 3 dá 2. 3 para 2 dá 1,5. Então a questão que teve maior número de casos de agentes não capturados foi o item 2. 5 por dia, 3 para cada um dia, 4,5 por dia. Tá? Então o maior caso foi o filtro 2, né, que nos dá a alternativa a letra B. Questão 5. Uma televisão pode ser posicionada de modo que se consiga enxergar os detalhes de uma imagem em alta definição. Considere que a distância ideal com conforto visual para se assistir a televisão de 32 polegadas é de 1,8 metros. Suponha que haja uma relação de proporcionalidade diretamente proporcional, entre o tamanho da tela, medido em polegada, e a distância ideal, 32 polegadas, 1,80. Considere que um espectador dispõe de uma televisão de 60 polegadas e que ele deseja se posicionar em frente a ela com conforto visual. A distância da televisão em metro em que o espectador deve posicionar para que tenha conforto visual é mais próxima de. Se a questão fala que 32 polegadas tem que ter 1,8 metros, em 60 polegadas vai ter x. Meio pelos extremos, 32x vai ser 1,8 vezes 60, está multiplicando, passa dividindo, e aí vamos ter que 1,8 vezes 60 dá 108 sobre 32, e 108 dividido por 32 vai ficar 3,37 aproximadamente, letra D. Certo? Questão 6. Em uma corrida de 10 voltas, disputada por 2 carros antigos A e B, o carro A completou as 10 voltas antes que o carro B completasse a 8ª volta. Sabe-se que durante toda a corrida os 2 carros mantiveram velocidades constantes iguais a 18 metros por segundo e 14 metros por segundo. Sabe-se também que o carro B gastaria 288 segundos para completar 8 voltas. A distância em metros que o carro B percorreu do início da corrida até o momento em que o carro A completou a 10ª volta foi mais próxima de. O que acontece?
Como a questão falou que o carro B gasta 288 segundos para fazer 8 voltas, como é que fica? V delta S sobre delta T, a velocidade dele é 14, ele gastou 288 segundos, aí fazendo essa conta, fica 14 vezes 288 vai me dar 4.032 metros, que é a distância de 8 voltas percorrida. Quando eu dividir por 8, eu vou achar o valor de cada volta, que dá 504 metros, tá? Que é o valor da pista em si, né? Que aí vai dando as voltas. Então o valor da pista é 504 metros. O carro A faz o quê? Fez todas as 10 pistas. Então o carro A andou V delta S sobre delta T, a velocidade é 18 metros por segundo, ele andou na distância 10 voltas de 504 metros cada uma, para saber o tempo que ele gastou para fazer isso. Então vai ficar 5.040 dividido por 18, que vai me dar 280 segundos, tá? E aí o que acontece? Ele gastou 280 segundos para terminar as 10 voltas. Quando ele terminou, o B vai estar aonde? Né? Ele não vai estar no 288, ele vai dar 280. Nesse tempo, o B vai ter andado quanto? Né? V delta S sobre delta T, a velocidade de B é 14, tempo 280, fazendo a conta vamos ter 280 vezes 14, fica 3.920 metros percorridos, que nos dá a alternativa à letra E. Questão 7. O hábito de comer um prato de folhas todo dia faz proezas para o corpo. Uma das formas de variar o sabor da salada é experimentar diferentes molhos. O molho de iogurte com mostarda contém 2 colheres de sopa de iogurte desnatado, 1 colher de sopa de mostarda e 4 colheres de sopa de água e 2 colheres de sopa de azeite. Considerando que 1 colher de sopa equivale a aproximadamente 15 ml, qual o número máximo de doses desse molho que se faz utilizando 1,5 litro de azeite e mantendo a proporcionalidade das quantidades dos demais ingredientes? Ele falou que 1 colher tem 15 ml. Como o azeite foram usados 2 colheres, então foram usados 30 ml para fazer um molho. Tá? Em 1,5 litro de azeite dá para fazer quanto? 1,5 litro, multiplica por 1000 vai ficar 1.500 ml. 1.500 dividido por 30, né, vai ficar 50. Então dá para fazer 50 molhos. Né, 50, qual é o número máximo de doses que a gente pode fazer de molho? 50, alternativa à letra C. Questão 8. Um produtor de milho utiliza uma área de 160 hectares para suas atividades agrícolas. 160 hectares. Essa área é dividida em 2 partes, uma de 40 com maior produtividade e outra de 120 com menor produtividade. A produtividade é dada pela razão entre a produção em tonelada e a área cultivada. Sabe-se que a área de 40 hectares tem produtividade igual a 2,5 vezes a da outra. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 15%, aumentando o tamanho da sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha que possui a mesma produtividade da parte de 120 hectares de suas terras. Qual é a área mínima em hectare que o produtor precisará comprar? Ele fala que produtividade é a produção dividido pela área. A área de um é 40, a área do outro é 120.
A produtividade daqui, que é da área de 40, é 2 vezes a da outra. Então, se eu colocar aqui como P, aqui vai ser 2,5 P. E a produção em toneladas ele não me deu. Vou chamar aqui de X e aqui de Y. Quando eu fizer aqui, vai ficar aqui X vai ser 100 P, Y vai ser 120 P. Então a produção em Y é 120 P, a produção em X é 100 P. Quem é P? A produtividade na área 2. Esse fazendeiro pretende aumentar a sua produção. A produção é o X e o Y. Então ele quer pegar o X e o Y e aumentar isso em 15%. Só que ele só vai comprar terreno do outro lado. Então como é que fica? Terreno de 120 hectares. Qual a área mínima que ele pretende comprar? Isso é o total. O total que temos na fábrica é 100, na fazenda é 100 mais 120. Temos um total de 220 P. Eu quero 15% disso. Quanto é 15%? Multiplica por 15 por 100. Vai ficar 220 vezes 15 dividido por 100 vai ficar 33P. Então essa é a produção, né, que essa é a produção que ele quer ter a mais. Então P igual a Y sobre 120, ou Y sobre área. Vou colocar aqui. Produtividade é a produção sobre área. Ele quer a produção, porque aqui foi produção em X, produção em Y, e o aumento vai ser a produção 33P. Essa produção, quando P é o próprio P, que eu tinha colocado aqui como 2,5P, quem é P? É a produção desse cara, e a área eu quero descobrir. Fazendo assim vai ficar aqui AP igual a 33P, vou cortar P com P, então a área vai ser 33 hectares, o que nos dá a alternativa a letra D. Questão 9. Um banco de sangue recebe 450 ml de sangue de cada doador. Após separar o plasma sanguíneo das hemácias, o primeiro é armazenado em bolsas de 250 ml de capacidade, o plasma. O banco de sangue aluga refrigeradoras de uma empresa para estocagem das bolsas de plasma, segundo a sua necessidade. Cada refrigerador tem capacidade de estocagem de 50 bolsas. Ao longo de uma semana, 100 pessoas doaram sangue naquele banco. Admita que cada 60 ml de sangue extrai-se 40 ml de plasma. O número mínimo de congeladores que o banco precisou alugar para estocar todas as bolsas de plasma dessa semana foi 100 pessoas. Cada uma doa o quê? 450 ml. Vamos ter um total de 45 mil litros de sangue. Como 60 ml de sangue tem 40 ml de plasma, em 45 mil, vamos ter quanto de plasma? 60x é igual a 40 vezes 45 mil. Está multiplicando. Passa dividindo. E aí fica 40 vezes 45 mil dividido por 60 vai dar 30 mil ml. Perdão, aqui é ml. 30 mil ml, né, de plasma. Tá? O que é que eu vejo aqui? É armazenado em bolsa de 250. Então, quantas bolsas vai caber aí? Uma bolsa cabe 250 ml. Quantas bolsas precisa ter para colocar 30 mil ml? Então, falando assim, vai ficar 250x igual a 330 mil. Está multiplicando. Passa dividindo. E aí, 30 mil dividido por 250 vão ser 120 bolsas. Ele fala que cada refrigerador cabe 50 bolsas. Então, 120 dividido por 50, corta, vai dar
2,4, né? Em 2 não dá, vai ter que precisar comprar no mínimo, número mínimo 3 congeladores, né? Para poder armazenar tudo isso. Alternativa letra B. Ok? Questão 10. Na física, as leis de Kepler descrevem o movimento dos planetas ao redor do Sol. Define-se como o período de um planeta o intervalo de tempo necessário para que este realize uma volta completa ao redor do Sol. Segundo a terceira lei de Kepler, os quadrados dos períodos de revolução são proporcionais aos cubos das distâncias médias do Sol aos planetas. Ou seja, ele me dá a formulazinha aqui, em que K é a constante de proporcionalidade. Sabe-se que a distância do Sol a Júpiter é 5 vezes a distância Terra a Sol. Assim, se denominarmos T o tempo necessário para que a Terra realize uma volta em torno do Sol, ou seja, o ano terrestre, a duração do ano de Júpiter será. Ele fala que T ao quadrado está para R ao cubo, como é constante, então T ao quadrado está para R ao cubo. Ele fala que a distância do Sol a Júpiter, então vou colocar aqui como o raio, vou colocar de Sol a Júpiter e de Sol a Terra. Período do Sol a Júpiter, período de Júpiter, período da Terra. Se o raio da Terra é R, o raio de Júpiter é 5 vezes. Então, 5 vezes maior. Se o período da Terra é T, o período de Júpiter, T ao quadrado. Aqui vai ficar 5 ao cubo, que vai ficar 125. R ao cubo, posso cortar o R com R, fazendo assim vai ficar 125 o período da Terra. Se está ao quadrado, vira uma raiz. O T está ao quadrado, vai cortar e vai sair. O 125, a gente não sabe a raiz, vai ter que fatorar. Por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então é 5 ao quadrado vezes 5. Então vai ficar 5 ao quadrado vezes 5. O T ao quadrado já corta e joga para fora. T ao quadrado corta e joga para fora, vai ficar 5T raiz de 5. 5T raiz de 5, alternativa letra D.